Bom dia, Nayan, Letícia do Globo Esporte, EPTV. Queria que você comentasse aí o seu primeiro gol, né, que foi no jogo retrasado contra o Figueirense, primeiro gol com a camisa do Guarani. Como que foi para você marcar esse gol que ajudou o Guarani a trazer esse ponto lá de Santa Catarina? Como que você se sentiu com isso? Enfim, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom dia, Letícia. Foi um gol muito importante, né, para mim e para o clube, na circunstância do jogo. Um gol que me deixou extremamente feliz, né? No momento ali a gente só pensa no que estamos vivendo ali dentro da partida, né, com um a menos, poder empatar o jogo ali foi muito importante, me deixou muito feliz. E aí vai acabando o jogo, né, você vai pensando direito e eu já sou feliz demais em vestir a camisa do Guarani, né, e poder fazer um gol com a camisa do Guarani é algo que me deixa extremamente feliz, né? Então, assim, foi um momento de extrema felicidade, né, em poder fazer um gol. O mais importante é poder ter contribuído naquele momento, né? Acho que o time merecia pelo que estava correndo dentro da partida desde o primeiro tempo com um a menos. E assim, o gol veio só para coroar o trabalho de todos dentro do jogo, né? Dentro dos 90 minutos. Bom dia, Nayan, Breno Beretta, Rádio TV Bandeirantes. O Frontini me contou uma história legal, né? Uma passagem legal semana passada na entrevista. Ele até citou que você quis muito ficar no Guarani, que você tinha proposta até para deixar o Guarani e você quis ficar. E daí você, lutando pela posição, você ganha a posição novamente e você vem ganhando a confiança do Hélio e jogando bem. Eu queria que você falasse sobre o filme que tem passado até na sua cabeça, né? Porque o Hélio deu oportunidade para os 3 laterais e agora você está tendo oportunidade de novo. Poderia até sair, quis ficar e tá jogando bem, tá dando a volta por cima. Bom dia, Breno. Como você citou, essa situação que ocorreu, né? É uma situação que faz parte do futebol, né? Tive oportunidade de começar, né? Eu tenho consciência antes de, como se diz, de qualquer dúvida de torcedor, de imprensa. Eu tenho as minhas cobranças internas e sei que meus primeiros jogos foi aquém, né? Então, assim, eu sabia que eu poderia ajudar mais o Guarani. Aconteceu de oportunidades ir para o Ian, depois para o Rian, né? Como eu disse, faz parte do processo do clube. O Frontini me chamou na sala, explicou a situação, né? Que no momento estava com pouco espaço, mas eu deixei bem claro para ele que eu queria ficar no Guarani, né? Desde que eu vim para cá, eu vim com o intuito de subir com o Guarani, né? E não foi isso que mudou, né? O que eu penso sobre. Eu quero no fim do ano estar comemorando o acesso com o Guarani e sabia que trabalhando eu poderia reconquistar o meu espaço, né? Com humildade, respeitando os outros laterais, né? E assim foi. Chegou o meu momento, tive a oportunidade lá contra o Figueirense, fui feliz, fiz o gol. Teve aqui agora contra o Floresta, não vencemos, mas creio que fiz uma boa partida. Agora é da sequência, mas deixa bem claro que faz parte, né, do processo, né? O importante é estar sempre com humildade, sempre consciente daquilo que está sendo feito durante o processo. E assim foi feito e espero poder contribuir cada vez mais, né, nas próximas rodadas e conquistando cada vez mais a confiança do professor. E, né, você comentou agora sobre esse último jogo contra o Floresta em casa, um empate amargo, né, em 0-0 diante do torcedor. No complemento da rodada, o Guarani acabou perdendo a primeira posição na tabela para o Brusque, apesar de estar uma pontuação ali muito coladinha, né, um ponto só atrás. Queria que você falasse agora como que o time está trabalhando em relação a reconquistar essa liderança, né, a se manter entre os primeiros colocados. A gente sabe que isso dá uma vantagem também no quadrangular, né, caso o Guarani confirme a sua classificação. Então, como que vocês viram essa sequência, né, de 3 jogos sem vencer nesses últimos 3, para poder, de fato, voltar ao caminho das vitórias e conseguir melhores resultados aí até o fechamento da primeira fase? Assim, a competição ela é muito difícil, né? Haja visto aí a diferença do líder para o 9º colocado, que é o primeiro fora ali da zona de classificação.
Sabíamos que o jogo contra o Floresta seria muito difícil, e assim foi. O time que veio com a linha baixa, podemos dizer que é um time que veio para empatar, explorando ali os contra-ataques, então um jogo muito perigoso porque eles tinham ali o contra-ataque. Infelizmente, não conseguimos sair com a vitória, mas até o último lance do jogo tivemos oportunidades, né, de fazer gol. É ruim, porque é o terceiro jogo sem vencer, é ruim para nós, que também nós se cobra. Mas igual eu falei, a gente sabe do processo que está sendo feito, a confiança continua a mesma. Temos o próximo jogo fora de casa, um jogo difícil também, né? E nada muda, vamos lá contra o Paysandu para buscar a vitória, porque a intenção do Guarani é estar sempre brigando entre as primeiras posições. Sabemos a importância que tem isso no quadrangular, né? E não vai ser diferente, não conseguimos as vitórias, mas vamos em busca de ganhar lá no Pará e poder voltar à liderança. Se não voltar, tá ali colado no líder e na melhor oportunidade buscar de volta a liderança. Oi, Nayan, no futebol brasileiro, nesses últimos anos, a gente vê muito os laterais ficando mais atrás, subindo pouco, né? E o que chamou a atenção até no seu futebol nesses últimos jogos foi você subindo, e é algo que chama a atenção no Emerson também, apoiando muito bem lá na frente. A gente sente falta disso, não só no Guarani, mas no futebol em geral. O que você pode falar, né, a respeito do seu trabalho de apoio também? Porque parece que tem sido muito importante, pelo menos a gente vê assim, né? Não só no gol que você fez, mas de você chegar mais à frente do que outros que já passaram pelo próprio Guarani estarem chegando na frente. Igual você disse, tanto eu, o Emerson, o Renan, o Rian, o Ian, temos características de estar sempre apoiando, né, ali pela lateral, dando suporte, lá na frente também, né? Mas é muito da característica do jogo, cara. Tem jogo que eles estão postados lá atrás e às vezes você não tem o espaço da ultrapassagem, né? Tem jogo que às vezes o jogo te pede você mais apoiado ali por trás, né? Ajudando nessa construção, né? Nesse rodar. Então, assim, temos como característica, sim, apoiar. Nós buscamos sempre, o professor gosta dos laterais apoiando, indo, voltando, né? Mas é muito da característica do jogo e do entendimento do jogo também. O jogo que estiver se caracterizando para a gente estar apoiando, com certeza a gente vai estar dando suporte para os atacantes e podendo chegar bem lá na frente. E Nayan, então agora falando um pouquinho mais sobre esse próximo jogo contra o Paysandu, a gente sabe que é sempre um desafio jogar na Curuzu, né? É um estádio, uma torcida muito presente, né, junto com o Paysandu. O Paysandu que também vem de 2 derrotas seguidas, então também tá, apesar de estar em 5º colocado, é uma diferença de 3 pontos, né, na tabela, como você bem falou, é um campeonato muito equilibrado, a pontuação muito próxima. Que tipo de estratégia o Hélio está trabalhando com vocês? Vocês estão pensando para chegar lá e trazer um bom resultado para Campinas? Igual eu disse, o Guarani ele vai sempre para vencer os jogos, independente de ser aqui no Brinco, de ser fora de casa. O que eu posso te dar certeza é que o grupo e o Hélio têm em mente ir lá para o Pará para voltar com os 3 pontos, né? Vamos acabar a semana, ver o que o professor tem o a mais para nos passar, né, já tem feito desde que reapresentamos, para ir lá contra o Paysandu, fazer um bom jogo e trazer a vitória, né, que vai ser de extrema importância. Igual você disse aí, eles também estão sem vencer, a torcida comparece sempre ao estádio, é um estádio que todo mundo conhece, por ser torcida bem eufórica, mas vai ser mais um jogo difícil, né, sabemos da importância e a intenção é ir lá e buscar os 3 pontos. Oi, Nayan, como que vocês estão trabalhando no grupo, né, esses 3 jogos sem vitória? Claro, o Guarani está ali na 2ª posição, está bem no campeonato, mas a gente sabe dessa necessidade, né? Tem a pressão da torcida, tem a pressão da imprensa que cobra bastante. Como que você vê essa situação? E o que o Hélio, particularmente, eu sei que mesmo em vitórias, ele cobra cada jogador para melhorar determinado tipo de situação. O que ele vem cobrando particularmente com você, para você melhorar na sua posição especificamente? Cara, primeiramente dentro do grupo, assim, a gente tenta blindar ao máximo o externo não interferir no interno, né? Porque muitas vezes, às vezes a torcida não tá no nosso dia a dia, a gente compreende que é ruim ficar sem vencer, igual eu disse, a primeira cobrança vem internamente, nós mesmos nos cobramos, nós sempre quer sair daqui vencedores, sempre com um bom jogo,
né? E às vezes não acontece. Então vem, como se diz, a cobrança externa e a gente entende, compreende. Porém, isso não pode afetar nosso dia a dia, porque o nosso dia a dia a gente sabe o que vem acontecendo, sabe o quanto o clube é trabalhador e a gente tem um foco principal, né? Sabemos que no processo, às vezes vai ter uma coisa aqui, outra ali, mas não podemos perder o foco principal, né? E a gente tenta blindar o máximo para esse externo não deixar atrapalhar o nosso foco principal. Então o grupo é bem fechado, o grupo é bom, tanto comissão quanto os jogadores, né? E estamos dia a dia trabalhando para voltar a vencer, voltar a ganhar e se manter lá em cima, para, Deus quiser, no final do ano estarmos comemorando o acesso, né? Olhar para trás, sabendo das dificuldades que teve, mas o principal objetivo ser conquistado, né? E aí no particular, né? O Hélio sempre fala, no que você citou aí, de estar apoiando, né? De estar intensidade, é uma coisa que ele cobra bastante, não só dos laterais, mas de todos os jogadores, ser intenso, tanto para frente quanto para trás, né? Igual você disse aí também, você foi bem, a chegada dos laterais. E não só chegar, mas chegar com qualidade, né? Na hora de fazer um cruzamento, chegar bem, na hora de chegar para fazer um passe, fazer esse último passe bem. E no mais, cara, é aquilo que igual eu te falei, que o jogo pede. Às vezes não tá dando para subir tanto, mas aí é hora de você estar bem ali defensivamente, né? E manter esse equilíbrio dentro do jogo. É basicamente essas coisas que ele pede ali, não só para mim, mas cada um na sua função.